presidente e é vice-presidente da FENALEGES, é um grande parceiro nosso, já está convidado para estar em Brasília lá no mês que vem, também na nossa festa de 60 anos, porque o Antônio Carlos, nos últimos anos, ele não é nem convocado, ele é só lembrado, ele já está aqui pronto para servir, para passar a mensagem, porque ele é um parceiro, ele é um amigo, ele é um cara que defende os servidores das câmaras, né? A entidade dele é dos servidores das câmaras, mas é ligada totalmente com os vereadores, com as câmaras municipais do Brasil inteiro. E para nós é uma satisfação, eu não podia estar em São Paulo e não trazer, ao menos para ele falar aqui, porque ele é um grande parceiro, ele vai para todo lugar. Eu estava aqui essa semana, eu digo, mas cadê o Antônio Carlos que não está na programação? Vem para cá. Então, seja muito bem-vindo, é contigo agora a palavra. Valeu. Muito obrigado, presidente Gilson. Que coisa boa. Sempre um chamado seu, a gente cumpre na hora, né? E sempre também. Aqui, ok. Obrigado. E, então, amigos, primeiro, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que prazer imenso estar aqui na UVB, que prazer estar aqui com todos vocês. E eu vou falar uma frase que eu tenho certeza não é novidade nenhuma. Tá? Eu sou um apaixonado pelo Poder Legislativo. Tá? Eu sou da estrutura da Câmara Municipal de São Paulo, que amanhã, inclusive, está programada a visita dos senhores à Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho a honra de ser servidor da Câmara. Vocês vão encontrar uma estrutura muito profissionalizada, muito boa estrutura, irão encontrar lá na Câmara. Tá? E é em cima disso que é a nossa fala de hoje, né? Que nós apresentamos aqui eu queria o slide da estrutura de Estado da CONACAT, isso, só apresentando inicialmente a CONACAT para todos aqui. A CONACAT é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que na estrutura sindical do Brasil, você tem os sindicatos e entidades de base, você tem as federações, sindicatos formam as federações, e esse conjunto formam as confederações, que são as entidades de grau superior. A CONACAT congrega, por exemplo, os servidores, a FENALEGES, que é a Federação dos Servidores das Câmaras e Tribunais de Contas Municipais de todo o Brasil, tá? Representando os servidores de todo esse conjunto. Os servidores das 27 Assembleias Legislativas, dos 33 Tribunais de Contas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, infraestrutura, vejam aí, tecnologia da informação, meio ambiente, fiscos estadual e municipal, servidores da Polícia Científica, parte do Ministério Público e de pesquisas científicas. Esse é mais ou menos o desenho da CONACAT. É um pessoal bonzinho, só não souberam escolher o presidente da confederação, mas é um pessoal muito, muito bom. Tá? E nós, então, estamos aqui trabalhando fortemente para podermos mostrar que a estrutura de Estado é fundamental. A gente sabe que a imagem, ficar aqui assim? Pois não. Pois não. A estrutura de Estado, ela notoriamente tem uma má imagem perante a sociedade, e que faz com que campanhas que têm interesse em diminuir a estrutura de Estado, não note a importância que é essa estrutura. E é sobre essa importância que eu quero abordar com os senhores. Vocês viram no início a logomarca dessa campanha de eficácia é uma balança. O que é? Nós temos num prato a sociedade, que os senhores representam, e do outro lado, mercados. O que dá equilíbrio, amigos, a essa estrutura
é uma estrutura de Estado sadia. O que dá equilíbrio a essa balança é a estrutura de Estado sadia. E aí, é da maior importância nós percebemos que essas estruturas, elas são longevas, elas têm garantidoras das políticas de Estado. Essa é a parte da estrutura de Estado. Depois temos governo, que é o que os senhores e senhoras aqui representam, que é a política, a democracia, a alternância no poder, sadia alternância, que todos sabemos, né? O livre provimento dos cargos em comissão, da maior importância para dar suporte ao trabalho de governos, às políticas de governo. Lembrando sempre que políticas de governo são, inclusive, eventualmente, se transformam em políticas de Estado, acabam sendo longevas. E é essa estrutura de Estado que faz com que nós tenhamos essa longevidade da estrutura de Estado, é que dá essa condição de trabalho de longevidade das políticas públicas. Os senhores imaginem, né, tem nos seus municípios, com certeza, estruturas dos cargos de livre provimento, da maior importância para dar suporte ao trabalho tanto dos vereadores como da estrutura municipal, como a estrutura estável é a responsável pela continuidade, perenidade desse trabalho. A gente tem exemplos ótimos, né, de coisas que ficam longevas e acabam-se políticas de governo que se tornam longevas e permanentes. Eu dou sempre um exemplo bem conhecido de todos aqui, do presidente Gilson Ponsati, do pai dele, Adroaldo, que deixa uma marca tremenda no seu município, na sua região e em todo o Brasil. Tivemos lá o Cristo, que está em construção, é um trabalho fantástico. Então, as estruturas de Estado é que garantem, inclusive, a continuidade disso. Tá? Muito bem, amigos. O que nós queremos mencionar ainda? Nos indivíduos, você tem a família e a sociedade conscientes da importância, individualmente conscientes da importância desse equilíbrio nessa balança mercado e sociedade. E você tem o mercado, que está no DNA da moeda, e não é crime, é perfeito, é correto, está no DNA da moeda o lucro. É da natureza do mercado obter o lucro. E isso é absolutamente legítimo. Tá? Agora, volto a dizer, os senhores vão, infelizmente, vou escutar, algumas vezes eu insisti nisso. O que vai fazer com que haja equilíbrio entre os objetivos do mercado e os objetivos e as necessidades da sociedade são, os senhores, a estrutura de Estado, seja a de governo, seja a estrutura de Estado permanente. E é isso que nós fazemos, essa é a abordagem que nós fazemos. A gente diz sempre, sociedade e mercados, ambos são submetidos a essa balança e ao risco dessa balança em desequilíbrio. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais. Senhores, eu menciono uma parábola que fizemos uma ocasião. Imaginem, e para dar importância da estrutura de Estado, imaginem que estão caminhando na rua os três, a sociedade, o mercado e o governo, o Estado. E eles se deparam com um problema grave social, por exemplo, moradores em situação de rua, ou algo até mais grave, tão grave quanto. A sociedade pergunta ao mercado e ao Estado: isso não poderia ter chegado a esse ponto. O que vocês vão fazer a respeito? O mercado, amigos, e não é crime, é da natureza do mercado em função do objetivo de lucro,
Ele olha aquilo, aquelas famílias em situação de rua, e isso não adianta investir nisso, que isso não dará retorno. Não é que ele é do mal, não é porque ele não, é porque é da natureza, é do DNA do mercado. Assim como o Estado responde o seguinte, que ele vai pegar parte dos recursos arrecadados em impostos e investir na solução, eventual solução possível daqueles problemas. Também, não porque o Estado é bonzinho, porque é santo, mas porque é da natureza do Estado esse comportamento. Esse Estado que os senhores e as senhoras tão bem representados. Que coisa boa. Inclusive, tem 18 estados aqui representados. Né? E que fantástico isso. Então, amigos, eu quero abordar um pouquinho, tem aqui uma observação, que é parabéns ao agronegócio. Eu sei que vai vir uma palestra também sobre o agronegócio em seguida. Parabéns ao agronegócio. Mas não deveriam ser coisas excludentes. O desenvolvimento do agronegócio e educação, ciência e tecnologia, indústria brasileira. Né? Nós temos que, de uma certa forma, isso é fruto de algumas décadas, independente dos governos últimos de direita, esquerda. Nosso objetivo é equilíbrio sempre. Tá? A postura nossa sempre é de equilíbrio. Mas, independentemente dos últimos governos, em algum momento se decidiu que o Brasil seria celeiro do mundo e exportador de commodities. Não precisaria, e para alguns nem deveria, desenvolver educação, ciência e tecnologia. E começou, então, o desmonte do Estado. Começou o desmonte da, então, nossa ótima educação. Tínhamos universidades, os bons, uma boa parte dos bons alunos faziam as suas pós-graduações nas nossas universidades e produziam aqui tecnologia, desenvolviam aqui. O que passou a acontecer? Uma grande parte dos bons alunos, das boas cabeças do Brasil, passaram a receber bolsas de estudo para o exterior, para lá fora desenvolver essa tecnologia. Em vez de desenvolver aqui dentro do Brasil, foram desenvolver lá fora. Então, poucas pessoas se dão conta que, para cada dólar muito bem exportado, por exemplo, de grãos de café, nós importamos cerca de 10 dólares em cápsulas de café expresso, produzidas, fabricadas em países que não têm um único pé de café. Ora, são coisas que nós tínhamos, por exemplo, no estado de São Paulo, e boa parte do Brasil, mas o estado de São Paulo tinha uma indústria extremamente pujante, muito forte. Essa indústria quase que desapareceu, em função desse desmonte, em função dessa coisa de tornar apenas exportador de commodities. Volto a dizer, parabéns ao agronegócio, mas não deveriam ser coisas excludentes. Muito bem. O que, então, é o objetivo nosso aqui hoje, nessa oportunidade que a União dos Vereadores do Brasil nos dá? Tá? Que é mostrar à sociedade e aos mercados, a ambos, sociedade e mercados, tá? O quanto é vital a importância de um Estado sadio, um Estado adequadamente dimensionado, é o que dá o equilíbrio na balança. Né? E esse slide que vocês estão vendo é um slide que não era para ser mostrado para vocês. Isso aqui a gente usa lá internamente entre os parceiros, quando estamos discutindo esse processo, que eu vou chegar nele já já. Que isso só dará por tratamento de choque e que seja absolutamente impactante, porque a sociedade só vai se aperceber da importância dessa força do Estado, do que a estrutura do Estado quer fazer por mercados e por sociedade, se houver sinceridade de propósitos. Se a sociedade
perceber essa sinceridade. E é essa sinceridade de propósitos que nós queremos passar para a sociedade, para os mercados. Mostraremos a importância. Muito bem. Feito isso, nós, alguns aqui com certeza são vereadores de outros mandatos e alguns são vereadores que estão assumindo pela primeira vez. E nós queremos dizer que qual é o nosso objetivo das estruturas de Estado, tá? Que nós queremos nos colocar à disposição das senhoras e dos senhores para olha, tem uma brincadeira que eu faço, que eu aprendi com amigos nordestinos, que eu sempre falo também até para o presidente, quer ver eu ir, me chame. Ou seja, querem, se quiserem, que as estruturas de Estado participem de alguma forma no projeto de trabalho dos senhores. Já me chamaram para ir numa Câmara Municipal de um pequeno e fantástico município do coração da Amazônia, em que, para você ir da cidade a um bairro, são 2 dias de barco. Esse é o Brasil nosso, tá? Que é fantástico. Mas chamou, nós estávamos lá, naquela Câmara Municipal, daquele pequeno município do coração da Amazônia, tá? E procurando colocar essas estruturas de Estado à disposição do trabalho que as senhoras e os senhores têm a responsabilidade de tocar. Aliás, eu já ouço o presidente Gilson falar sempre, né, que se os vereadores soubessem a importância que essa é a força que essa estrutura tem, nada aconteceria no Brasil sem passar pelas senhoras e pelos senhores. E eu insisto, nada deveria passar no Brasil sem passar antes pelos vereadores de todo o Brasil. São os senhores que sabem a realidade dos brasileiros de perto, as necessidades reais dos brasileiros de perto. Muito bem. Então, nosso objetivo é levar aos senhores que essa estrutura, seja dos 3 poderes, nas 3 esferas de poder, nas autarquias, nas fundações, nas parcerias público-privadas, enfim, nós estamos dispostos sempre a ajudar na formulação e na execução das políticas que os senhores exercerem nos seus respectivos municípios. E aí é que entra um desafio que nós estamos apresentando, inclusive formalmente pela primeira vez hoje aqui neste evento da União dos Vereadores do Brasil. Nós chamamos de eficácia 100. Nós pegarmos como piloto no máximo 3 municípios, de preferência, não necessariamente, mas de preferência até uns 60, 70 mil habitantes, porque fica uma coisa mais fácil de ser administrada num primeiro momento, para fazer um projeto piloto. O que é esse projeto piloto? Nós colocarmos as estruturas de Estado à disposição daquele município e prontas naquele município, nos mobilizarmos, inclusive presencialmente, para aquele município, para fazer com que a estrutura de Estado daquele município, a sociedade, todos os habitantes daquela cidade, percebam eficácia no atendimento. Os senhores sabem muito bem o que difere eficiência de eficácia. Eficiência é você fazer corretamente exercer uma atividade e alcançar corretamente o objetivo. A eficácia é fazer com que seja alcançado o melhor objetivo para aquela atividade. E o que nós queremos, então? É fazer com que, naquele município piloto, e vamos aproveitar que agora está 0 quilômetro, sangue novo nos municípios, né? Mesmo que sejam os atuais e os antigos vereadores, mas
é sempre um recomeço. E nós fazermos um trabalho que não estou falando em nome das confederações todas, mas tenho certeza que reflito o pensamento. Existem 4 confederações de servidores públicos do Brasil. A CONACAT, a mais antiga, a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, tá? Que é presidida por um grande parceiro, João Domingos. A CSPM, que é a Confederação dos Servidores Públicos Municipais, presidida pelo parceiro Aires Ribeiro, e a COBRAPOL. A COBRAPOL é a Confederação dos Policiais Civis. Eu tenho certeza que essas 4 confederações, não falo em nome delas, mas tenho certeza que elas se colocarão também prontas, até porque já conversamos sobre isso algumas vezes, prontas a um chamado que um município queira fazer. Nós queremos fazer um projeto piloto neste município. Tá? E aí nós nos mobilizaremos para fazer eficácia assim. O que é fundamental para dar certo um projeto desse piloto? Porque, não tenho dúvidas, a imprensa nacional vai voltar os olhos para esse município piloto. Tá? Vai ficar, a sociedade brasileira vai ficar de olho nesse município piloto. Muito bem. Mas o que é fundamental existir? São 3 componentes. Governo, então, no caso, o prefeito municipal, o executivo municipal, tem que estar disposto a fazer esse trabalho, de fazer uma correção de rumos, de fazer com que haja, de fato, uma eficácia na estrutura daquele município no atendimento à sua população. É necessário o legislativo estar muito afinado nesse processo, tá? De fazer com que executivo e legislativo decidam-se por fazer uma coisa de grande porte. E temos, logicamente, os mercados. Né? Nós queremos que os mercados percebam a importância que o que se quer fazer é para o bem do próprio mercado. Tá? E essa estrutura de Estado se coloca à disposição para esse desafio. É importante a gente colocar as coisas bem em ordem, muito em ordem, significa, inclusive, isso é importante salientar, não haver caça às bruxas, a famosa caça às bruxas. Sabe, não é fazer perseguições de erros do passado, de equívocos do passado, de procedimentos não adequados do passado, mas fazer um acordo na sociedade, naquele município, de que daqui para frente as coisas serão novas, as coisas serão muito bem feitas. Né? E vocês não tenham dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, 40 e tantos anos no setor público, aliás, servidor da Câmara Municipal de São Paulo, que amanhã os senhores vão visitar, e eu gostaria até de pedir para o presidente Gilson Gonzatti permitir que eu acompanhasse também essa visita. Né? O que nós vão contar com a disposição da estrutura de Estado, mas tem que haver esse entendimento entre executivo e legislativo. E aí os senhores não tenham dúvidas, e é isso eu digo, até porque a parte da segurança importante está na COBRAPOL e parte da segurança está dentro da estrutura da CONACAT. Né? Os próprios delegados de polícia, enfim. Eu tenho certeza que nós encontraremos no setor de segurança pública toda disposição para fazer do município piloto o número 1 em segurança no país. Olhe, vocês sabem que o aspecto segurança hoje é fundamental para a sociedade. Ela considera extremamente grave essa questão. Nós temos certeza que se o executivo daquele município, piloto,
E aqui fica um reto, é um desafio para todos nós. Se houver um município que esteja disposto a ser esse projeto piloto, nos chame, porque vamos mobilizar as estruturas do Estado para que seja bem sucedida essa experiência. Então, eu tenho certeza que as estruturas, por exemplo, dando o exemplo da área de segurança, tá? Vocês têm as guardas municipais, polícia militar, polícia civil, delegados, essa estrutura e perícias, essas estruturas se mobilizariam com certeza para fazer daquele município escolhido como projeto piloto o número 1 no Brasil em segurança. E aí o objetivo é fazer com que esse município seja o número 1 em todos os aspectos que digam respeito a essas questões sociais, tá? E que a participação da estrutura de Estado possa contribuir nesse processo. Amigos, o que acontece? Essa, então, é a proposta. Tá? Uma decisão conjunta executivo, legislativo, estruturas e, diga-se salientadamente, mercado. Nós temos que procurar o clube de lojistas, a associação comercial que seja representada no município, para todos estarmos empenhados nesse projeto piloto do município. E, com isso, fazemos com que essas estruturas todas funcionem de forma absolutamente precisa para todo o Estado, para todo o processo. Amigos, eu tenho a impressão que essa é a colocação que nós queríamos fazer. Tenho a impressão que podemos fazê-la na abrangência que gostaríamos. E me coloco à disposição, se puder dispor aí, por gentileza, tá? Eu me coloco à disposição, tanto pelo presidente Gilson Consati, da UVB, eu me coloco à disposição de todos para discutir o assunto, chamar no município, queremos mais informações para ver se é possível ou não implementar isso no nosso município. Sentamos com o prefeito, com os vereadores, com o mercado na região e com todo prazer. E repito aqui, eu repito sempre, quer ver eu ir, me chame. Se o município quiser discutir a possibilidade de um projeto piloto, basta nos chamar e nós iremos. Agora, volto a dizer, independentemente do projeto piloto, tá, dessa implantação, de encontrarmos um município disposto a ser esse difícil, mas extremamente forte projeto piloto, mesmo na movimentação cotidiana da estrutura dos senhores com a estrutura de Estado, onde já é comum, às vezes, uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, enfim, chamar a nossa participação em conversações entre as estruturas de Estado e os governos locais. E a gente está sempre à disposição e me coloco à disposição para eventuais perguntas se tem. Presidente Gilson Consati, aqui é o recado que eu gostaria de ser dado.